Olá, está iniciando agora o programa Impressão aqui pela TV Assembleia, Imagem da Cidadania, Novos Caminhos para você. E no programa de hoje nós temos um entrevistado chamado Dalmo Oliveira da Silva, jornalista, escritor, nasceu na cidade de Guarabira, aqui na Paraíba. Ele vem hoje falar sobre o livro que ele lançou, Anotações sobre Discurso no Release Difusionista, Linguagem Científica e Tecnológica no Jornalismo. Seja bem-vindo, Dalmo, que é o programa Impressão, para falar sobre esse seu trabalho. Então, esteja à vontade. Eu que agradeço, Eri, pelo convite. É uma oportunidade de a gente estar divulgando, né, esse trabalho. Resulta da nossa dissertação, de um mestrado que eu fiz recentemente, e aproveitando agora a gente conseguiu transformá-lo em livro. É o seu primeiro livro? Primeiro livro. Ah, muito bem. Então você traz para esse livro que tipo de conteúdo? Olha bem, esse aqui, como eu te falei, é uma espécie de resultado da minha pesquisa, né? Esse livro ele tem um foco no campo da comunicação científica, né? Especificamente no jornalismo científico, tá bem? E vai também de encontro a alguns anseios na assessoria de imprensa, o pessoal que trabalha com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, principalmente em instituições de pesquisa, né? Eu trabalho na Embrapa, então a minha pesquisa foi sobre o modo como a Embrapa se relaciona com a mídia, com os seus públicos através da imprensa. E aí é um livro que trata dessa temática, dessa relação e do papel do jornalista dentro das assessorias de comunicação em órgãos de pesquisa científica, tecnológica, como a Embrapa, que é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura e que faz pesquisa na área principalmente agronômica, rural, e tem essa temática aí do universo agrícola principalmente. Muito bem, eu sei, você sabe, o telespectador não sabe, e eu queria que você falasse para mim o que significa, ou como é a atuação da pessoa que trabalha nessa área de assessoria de imprensa. Veja bem, o livro também trata um pouco disso. A gente fez um resgate de como a assessoria de imprensa e de comunicação, ela foi se consolidando aqui no Brasil. Aqui no Brasil, diferentemente de outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o profissional que cuida da assessoria de comunicação, principalmente, é o jornalista, né? E lá fora, essa tarefa é mais dada para o profissional de relações públicas. O livro faz um pouco essa consideração, a gente foi pesquisar um pouco por que isso ocorreu no Brasil, e os jornalistas aqui no Brasil, eles conseguiram fazer uma espécie de reserva de mercado, né, para atuar como assessor de comunicação, assessor de imprensa. Então, é muito comum você encontrar jornalistas fazendo esse trabalho, né, e, inclusive, as empresas preferem contratar jornalistas para essa área do que outros profissionais. Mas também tem aí uma certa disputa entre as categorias, entre os jornalistas e as relações públicas, por exemplo, e nós acabamos ganhando essa batalha aqui no Brasil. Mas em outros países essa função é feita por outros profissionais, né? E o livro trata um pouco de como isso se deu, tanto lá fora, mas principalmente como isso aconteceu aqui no Brasil. O ramo da assessoria de imprensa é uma área em expansão, Dalmo? Hoje a assessoria de imprensa e de comunicação, pelas pesquisas que são feitas pelos sindicatos de jornalistas e pela própria Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, é hoje o maior mercado para jornalistas. Então, quando a pessoa termina o curso, né, ela consegue muito mais facilmente um emprego nessa área do que, por exemplo, nas redações, que estão cada dia mais enxugando seus quadros, inclusive por conta também do avanço tecnológico, né, e dessa coisa de redução de custos. Mas as assessorias de imprensa, as assessorias de comunicação continuam contratando jornalistas e ainda há uma preferência pelos jornalistas formados, aqueles que passam pela universidade, principalmente nos concursos públicos, há uma exigência do diploma, por exemplo, de jornalista, apesar de termos
infelizmente, termos aqui no Brasil recentemente perdido essa obrigatoriedade, mas as contratações nessa área ainda preferem jornalistas com essa formação e tendo em vista a complexidade, vamos dizer assim, do trabalho de assessoria de imprensa, que além de dominar as técnicas de jornalismo, o assessor de imprensa e de comunicação ele precisa ter um jogo de cintura um pouco maior, precisa ter uma compreensão mais completa do cenário social e das articulações entre o assessorado dele e a sociedade para fazer um bom trabalho aí de divulgação de interesse da empresa ou do assessorado que ele esteja assessorando, no caso. Qual é mais difícil? É assessorar um político ou uma empresa ou assessorar uma outra empresa, vamos dizer assim, que você vai ter que conhecer essa linguagem científica? Olha, eu acho que a assessoria individual ela é um pouco mais simples, né? A relação é mais direta com o assessorado, por exemplo, os parlamentares têm assessores individuais, assessores de comunicação e de imprensa, e a relação é direta com o assessorado. Quando você está trabalhando numa empresa, aí a coisa fica um pouco mais complexa e você começa a atender não só uma pessoa, mas um departamento, tem um chefe acima de você, por exemplo, e aí o jornalista precisa ter uma série de hierarquias aí que o jornalista ou o assessor de comunicação, de modo geral, precisa estar obedecendo e atendendo a várias demandas ao mesmo tempo dentro de uma empresa. No caso da assessoria de comunicação em empresas, em institutos de pesquisa, em órgãos de pesquisa, aí ela precisa de um refinamento, vamos dizer assim, porque nesse caso o jornalista, o assessor, ele precisa se familiarizar com a temática da empresa, ele precisa aprender alguns termos, algumas maneiras e manejos que a empresa utiliza para a pessoa entender como aquela empresa funciona e aí conseguir fazer a tradução, né, do que a empresa está querendo oferecer para a sociedade de um modo geral. Então, ele precisa primeiro compreender a empresa, saber como ela funciona, para depois começar a produzir a divulgação da empresa de forma objetiva e de forma também com alguma qualidade, vamos dizer assim. O assessor de imprensa tem também essa preocupação de vender a imagem da empresa? Ou ele só atua na área de ser aquela ponte entre o assessorado, né, no caso de orientar, e a mídia? Tem sim, Ari. É importante que... É por isso, nesse livro, inclusive, eu toco nesse assunto, dizendo que essa tarefa do jornalista ou do assessor de comunicação, de modo geral, ele se confunde um pouco com o trabalho de marketing e também com o trabalho publicitário, porque ele realmente tem que vender bem, né? A imagem é uma imagem positiva sempre, claro, da sua empresa, do seu assessorado. Ele precisa entender o assessorado para fazer uma imagem boa desse assessorado. Então, você só vende uma coisa se você conseguir, né, entender quais são as vantagens de ofertar aquela informação. E a informação hoje, ela se transformou num produto. A informação, inclusive a informação jornalística, é um produto como qualquer outro numa prateleira de supermercado. Você oferece a informação, essa notícia, que a gente está chamando aqui também de release, né? Que é um termo técnico do texto que o jornalista produz para ofertar para os jornais, para as televisões, né? Então, você precisa produzir um bom texto, um bom release, com uma boa informação sobre o seu assessorado, e aí, para que essa informação ela chegue bem na mídia, por exemplo, chegue bem na opinião pública. Na verdade, o nosso trabalho é um pouco difícil, porque nós temos que defender a imagem do assessorado e, às vezes, nem sempre a gente está assessorando uma empresa, uma situação positiva. Às vezes, as empresas cometem erros, né? Às vezes, os políticos, os parlamentares cometem erros e o assessor de comunicação precisa também defender o seu assessorado na hora que o erro é cometido. Para você ter uma ideia, na Embrapa, por exemplo, vários jornalistas que fazem assessoria de comunicação estão envolvidos no que eles chamam agora de
gestão de conflitos, certo? Que é um termo do marketing corporativo, e a gente sabe que as empresas, principalmente, elas têm conflitos com a sociedade, né? E tem problemas, elas causam problemas também, e aí você precisa estar preparado para fazer a gestão daquele conflito, para que a empresa saia com a imagem menos negativa possível do problema que aconteceu. Então você tem que estar preparado para resolver alguns problemas do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da comunicação, e defendendo o seu assessorado da melhor forma possível. É claro que no nosso caso a gente precisa manter o que o nosso código de ética impõe, né? A gente não pode mentir para a sociedade, não pode inventar história, né? Mas a gente tem condições de fazer uma defesa do ponto de vista do discurso, né? Dizendo, por exemplo, que não havia intenção, por exemplo, de aquele dano ter acontecido. Isso acontece muito frequentemente, por exemplo, com a Petrobras. De vez em quando a Petrobras, que é uma empresa parecida com a Embrapa, é uma empresa pública do governo federal, mas que tem uma dinâmica de empresa normal, de empresa convencional, e aí de vez em quando a Petrobras precisa via público justificar um derramamento de óleo, por exemplo, ou coisa do tipo. A Embrapa também, às vezes, precisa também fazer essa defesa, né, de alguma coisa que sai um pouco, foge um pouco do seu controle, e eu trato um pouco disso também nesse livro, porque a minha concepção, e eu percebi durante a pesquisa e durante a minha experiência na empresa, que nós jornalistas, que somos funcionários públicos, concursados, né? Para você ter ideia, hoje todos os jornalistas da Embrapa passaram por concurso, não tem ninguém lá terceirizado e coisa desse tipo. Então há um concurso público e, na verdade, você é contratado para fazer o serviço público e não apenas defender a imagem do chefe que está de plantão, o chefe que está de passagem na empresa, mas da empresa como um todo, e também entendendo que você é um cidadão e você está defendendo ali dentro a sociedade brasileira. Você é um servidor da sociedade brasileira a serviço da Embrapa. Essa é um pouco da concepção que eu consegui perceber nessa pesquisa, nesse estudo acadêmico que eu fiz, e eu levo muito por essa linha de você entender a comunicação pública que uma empresa estatal faz como um serviço que o jornalista presta para a sociedade, no sentido de estar transformando, dando àquela empresa o máximo de transparência possível, né, através da mídia, usando a mídia como um canal de prestação de contas do que aquela empresa tem feito de bem, de legal para o país de um modo geral. Ok. Dalmo, nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. E você não sai daí, voltamos em instantes.